Tudo bem? Vamos com a nossa aula 10, prosseguindo aí no ICMS, na sua incidência nas prestações de serviços. Na aula passada, aula número 9, nós começamos e quase terminamos de falar do ICMS incidente nas prestações de serviço de transporte. Agora, para você entender a legislação estadual, poder aplicar e interpretar a legislação estadual, dominar o ICMS do seu estado, inclusive compreendendo aquelas obrigações acessórias, emite conhecimento de transporte aqui, emite ali, às vezes uma transportadora emite, a outra não, toda aquela loucura, até para você entender lá na frente o direito ao crédito do ICMS, que não é o nosso assunto agora, é necessário que você conheça ainda sobre ICMS e transporte, 3 conceitos que você saiba diferenciar esses 3 conceitos, tá? São conceitos que envolvem prestações de transporte realizadas ou por mais de um veículo ou por mais de uma transportadora. Nós precisamos entender como que fica a incidência, porque se eu não entender a incidência, eu não vou domar aquela legislação cheia de detalhes do meu estado. Então vem comigo aqui na telinha. Na aula passada eu já falei que íamos tratar disso. Trata-se do redespacho, da subcontratação e do transbordo. Não confundir esses 3 conceitos. Eu vou começar com o conceito de transbordo, que é o mais fácil, e com ele não acontece absolutamente nada de incidência. A transportadora, o que é o transbordo? Transbordo, ou transbordo, tá? É simplesmente a mudança da carga de veículo. Como que vai acontecer o transbordo? Então, dá uma olhadinha aqui comigo a questão do transbordo. Eu tenho uma empresa X que foi contratada para levar uma mercadoria. Vou colocar aqui, exemplificativamente, do estado de Santa Catarina até o estado do Paraná. Então, eu tenho uma prestação de serviço de transporte interestadual. Acontece que a empresa X vai fazer o seguinte: ela vai levar essa mercadoria, tá, até a fronteira do Paraná com Santa Catarina, mas ainda em Santa Catarina, vai levar essa... Aliás, vou fazer diferente o exemplo. Vou fazer o exemplo diferente para a gente já entrar em algo que lá na frente vai ser relevante. Então ele leva lá para o Paraná, tá? Leva lá para o começo do estado do Paraná, uma cidade no início do estado do Paraná. Então aqui Paraná. Ele leva a mercadoria de Santa Catarina até o Paraná de caminhão. Na primeira cidade de Paranaense, essa primeira cidade paranaense aqui, ó, ele descarrega a maior parte da mercadoria. E o restante vai para uma segunda cidade no Paraná. O restante vai para uma segunda cidade no Paraná. Tá? Então aqui ele descarrega uma parte da mercadoria para destinatários que estão numa primeira cidade. Ele descarrega lá uma parte da mercadoria. E aí ele vai pegar a segunda parte da mercadoria, que está vindo desde lá de Santa Catarina, e vai passar para um outro veículo. Vamos pegar aqui, vai passar para uma van. Vamos desenhar aqui a van. Eu sou muito bom para desenhar van, viu, gente? A van eu desenho que é uma beleza. Tá aqui, passou para uma van. Van não tem tudo isso de roda não, tá, gente? Mas eu não sou muito bom de desenho, essa é a verdade, tem que confessar. E essa van termina de levar aquela mercadoria. Nesse caso, uma determinada mercadoria, ela foi de caminhão até um determinado trecho, e depois desse trecho, ela terminou de van.
Mas olha só, o caminhão pertence à transportadora X. E a van também pertence à transportadora X. Então foi uma prestação de transporte única. Eu só tenho um fato gerador nesse caso. Só um fato gerador, tá? A mercadoria saiu de Santa Catarina e foi até o Paraná, tá? Num destino final lá, no Paraná, tá? Na verdade, até o destino final foi aqui, né? Que é o destino final no Paraná. Então eu tenho um fato gerador 1 e é só. Por quê? Porque isso aqui foi transbordo. É uma única prestação de serviço de transporte, uma única transportadora contratada, mas ela mudou de veículo a carga que se comprometeu a transportar. Não tinha sentido continuar de caminhão. Ela tem uma sede nessa primeira cidade do Paraná, e nessa primeira cidade do Paraná, ela trocou de veículo para continuar com a prestação. Aqui é muito relevante, se você saber que é um fato gerador só, para saber que o ICMS, deixa eu pôr de outra cor aqui, ó, o ICMS todo desse fato gerador 1 é devido inteiramente para Santa Catarina, porque se trata de transbordo. Perfeito? Tranquilo aí? Deixa eu só voltar aqui a nossa telinha. Opa, voltei aqui a telinha. Deu uma saída aqui, a minha tela, tá? Não a sua, você está me vendo aí. O transbordo, portanto, não implica dois fatos geradores. É diferente do redespacho. O que é o redespacho? Uma transportadora determinada é contratada para realizar um transporte, no meio do caminho ela passa o serviço para uma outra transportadora terminar, redespacha para uma outra transportadora concluir o serviço. Esse é o redespacho, tá? Então, o redespacho, eu tenho a contratação de uma segunda transportadora para um trecho da prestação. Olha só o que pode acontecer. Uma transportadora pega uma carga em São Paulo para levar essa carga até Tocantins. Só que quando chega no Distrito Federal, ela passa, né, a carga para ser concluído o transporte por uma segunda transportadora. Esse é o redespacho. Então vem comigo aqui na telinha. Vamos fazer um exemplo. Vou fazer um traço aqui de redespacho. Então eu tenho uma transportadora X, tá? Ela vai partir de São Paulo com uma carga. Essa carga é destinada, o destino da carga é Tocantins. Perfeito? Aí X sai com o seu caminhão, vamos fazer o caminhão de X, e leva a carga até, ó, quase lá, hein? Até o DF, até o Distrito Federal. Quando chega no Distrito Federal, é feito o redespacho para Y. Aqui vai entrar uma transportadora, vou fazer de outra cor para facilitar para você. Vai entrar uma transportadora Y, que vai levar a carga até Tocantins, até o destino final. Esse redespacho implica dois fatos geradores, porque tem dois trechos. E faz muita diferença, porque o primeiro trecho é interestadual e o segundo também. Observe, no primeiro trecho, eu vou ter o quê? São Paulo até DF. Então aqui eu vou ter um fato gerador 1,
e o início da prestação foi em São Paulo. Então, esse ICMS do fato gerador 1 é devido para São Paulo. Tá? E tenho um segundo trecho que é o de Y, segundo trecho, que é o de Y, que eu tenho um fato gerador 2, um ICMS, esse aqui eu vou chamar de 1 e esse aqui de 2. Esse ICMS 2, ele é devido para o início da prestação, que foi Distrito Federal. Percebeu? Que no caso de, vou reescrever aqui, ó, redespacho, eu vou ter 2 fatos geradores no ICMS transporte, 2 fatos geradores no redespacho. Tranquilo? Certinho, sossegado? Então tá ótimo. E na subcontratação? A subcontratação é quase tudo igual, ó. Contratação de uma segunda transportadora, só que é o seguinte, para todo o trecho, tá? Para toda a prestação. Na subcontratação, ó, estamos falando aqui de subcontratação, eu vou ter uma segunda transportadora fazendo toda a prestação em nome da primeira transportadora. É uma forma de terceirização. O redespacho é uma terceirização, mas o redespacho é uma terceirização de um trecho. A subcontratação é uma terceirização de toda a prestação. Então, veja, na subcontratação, o que eu vou ter? Acho que cabe aqui, hein, gente, para não precisar apagar. Deixa eu pôr uma cor bem diferente para destacar para você. Ó, na subcontratação, essa aqui não está tão diferente assim, não. Essa aqui é boa. Na subcontratação, eu tenho um transporte de Pernambuco para a Bahia. A empresa contratada é X. Só que X subcontrata Y. E Y vai realizar aqui o caminhão de Y, vai realizar toda a prestação até a Bahia. Então, aqui eu tenho um fato gerador 1 com ICMS 1 e é só ele, porque eu tenho uma única prestação. Esse ICMS 1 é devido para o estado de Pernambuco. Percebeu como que é na subcontratação? Foi um trecho único, então é um único ICMS devido todo para Pernambuco. Ah, não tem o ICMS devido pela transportadora original? Não, é um único serviço de transporte. Acontece que uma transportadora terceirizou para outra. No primeiro caso do redespacho, são 2 trechos, aí tem que ter as 2 incidências, porque senão o Estado leva o prejuízo. No segundo, não. É um trecho único. Tá bom? Então é isso, pessoal. Sobre ICMS transporte, era isso que eu queria comentar com você, era sobre isso que eu queria falar com você. Agora, para fechar, o ICMS nas prestações de serviço, eu tenho o ICMS, continuando com a nossa aula número 10, nas prestações de serviço de comunicação. Tá? Agora estou falando de prestação de serviço de comunicação. E a incidência na prestação de serviço de comunicação é regida lá pelo nosso amado e idolatrado artigo 2º, inciso 3. Artigo 2º, inciso 3, serviços de comunicação. Primeira coisa que você tem que saber, são prestações de serviço onerosas. Então, a prestação de serviço da TV Globo, que é TV aberta, tem ICMS? Não. A prestação de serviço realizada pela TV Band, pelo SBT, pela TV Record, tem incidência do ICMS? Não, porque são
redes de TV aberta. A prestação de serviço não é onerosa, elas não cobram pelo sinal, tá? Agora, e se for TV a cabo, NET, Vivo TV, estou dizendo algumas da minha região, claro, sua região tem outras. Se for TV por assinatura via satélite, por exemplo, a Sky, aí é TV por assinatura, é serviço oneroso de comunicação. Então tem incidência do ICMS, inclusive você vê que vem lá destacado o ICMS na conta telefônica, porque o imposto incide nesse caso. Tá legal? Então, nas prestações de serviço de comunicação onerosas tem o imposto. Comunicação de rádio. Rádio, tá? Gratuito. Qualquer rádio tem transmissão aberta, então não tem ICMS. A prestação de serviço de transporte, a prestação de serviço de comunicação vai ter incidência do imposto, mais conhecida por todos nós, nos serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, de TV, tá? Também o serviço que leva a banda larga de internet, por exemplo. São serviços de comunicação sujeitos à incidência do imposto. E vai ter ICMS na conta da internet, na conta lá do telefone, seja fixo, seja telefone móvel, né, telefone celular, e também nos serviços de TV a cabo e TV por assinatura via satélite, tá bom? Mas a incidência do ICMS no serviço de comunicação é bem amplo, tá? Então eu tenho aqui, ó, a incidência no serviço de comunicação por qualquer meio, e isso inclusive geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então, quem presta serviço de comunicação sofre a incidência do imposto, tá? Então, vamos imaginar que uma empresa X, tá, manda o sinal de TV para a empresa Y. Aqui tem um serviço, tá? Um serviço aqui de geração. Aqui vai ter ICMS. E essa empresa Y manda por fibra óptica para lá os clientes, né, consumidores finais, as famílias brasileiras que vão assinar um serviço. Aqui vai ter ICMS também, tá? Então, toda prestação de serviço de comunicação tem a incidência do ICMS. Esse aqui vai fazer a retransmissão. Esse fez a geração. Esse Y faz retransmissão. Só para te dar um exemplo claro. Tá bom? Bom, qual que é o momento do fato gerador? O momento do fato gerador, via de regra, é no momento da prestação de serviço de comunicação. No momento que acontece a prestação de serviço, eu tenho o fato gerador. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui no serviço de telefonia. No momento que as pessoas estão fazendo as suas ligações, ali está acontecendo o fato gerador do ICMS na prestação de serviço de comunicação. Tem uma regra específica para telefone de cartão. Como assim telefone de cartão? Cartão, ficha, tá? Se é aquele telefone público que você compra a fichinha telefônica para fazer a ligação, cada vez menos comum essa ficha telefônica. Hoje, telefone público é no máximo de cartão, mas tem locais do Brasil que ainda tem bastante telefone público. Então, esse telefone público, tá, que tem ficha cartão, o fato gerador não é no momento da ligação, até porque eu não tenho como saber quem está ligando, que ficha que está sendo usada, que cartão que está sendo usado. Então, nesse caso, tá, quando a ligação é telefônica, aqui, ó, a cabine telefônica. Alain, mas essa cabine telefônica é de Londres, não é do Brasil. É do Brasil. É uma operadora de telefonia que copiou a cabine de Londres. Ademais, o exemplo é meu, eu ponho a cabine que eu quiser aqui, tá? É do Brasil essa cabine. Brincadeiras à parte, é no momento não da ligação, mas sim no momento do fornecimento da ficha ou cartão que acontece o fato gerador.
Isso vale também para aquele cartão de telefone móvel pré-pago, de celular pré-pago, tá? Eu compro o cartão, coloco no meu celular. Então, o fato gerador não é o momento que eu faço a ligação, e sim o momento em que o cartão me é fornecido. A operadora vai pagar o ICMS por um fato gerador que acontece no momento do fornecimento do cartão. Aqui, chama a sua atenção para a importância de entender isso para o nosso método 360 graus, que a partir da incidência do momento do fato gerador, nós vamos compreender outros aspectos. Então, a partir daqui, eu vou entender quem é o contribuinte, eu vou entender o local do fato gerador para fins de cobrança do imposto. Ora, só para dar um spoiler, aqui, local da prestação do serviço, tá? É o local do fato gerador. Aqui não é, aqui é o local do fornecimento. Então, se eu comprei uma ficha telefônica no estado de Sergipe, mas eu usei essa ficha telefônica para uma ligação em Alagoas, o imposto não é devido para Alagoas, é irrelevante que eu comprei a ficha em Alagoas, que eu usei a ficha em Alagoas. O que importa é onde a ficha me foi fornecida. O local do fato gerador casa com o momento. O momento não é o fornecimento da ficha, então o local é o local onde foi fornecida a ficha. Percebeu? Então aqui, ó, só dando um spoiler do módulo de local do fato gerador, para você compreender comigo mais um aspecto importante do método 360 graus do ICMS, que girando em torno da incidência do fato gerador, a gente compreende todo o imposto e domina a legislação tributária de qualquer estado. Tá legal? Muito bem. Só para dar um exemplo, ficou claro aqui para você o momento do fato gerador. Não ficou? Ótimo. Bom, vamos nos encaminhando aqui para o final da nossa aula. Algumas observações. A incidência sobre operações onerosas. Provedor de internet. O STJ entende que são serviços de valor adicionado e não são serviços de comunicação. Então, ó, não tem ICMS. Esse provedor de internet está cada vez mais incomum, né? Você sabe, hoje em dia você contrata lá a banda larga da sua internet, e a internet vai direto na sua casa, no seu computador, não precisa de provedor. Antigamente precisava, no tempo da internet de escada. Então você tinha que contratar a companhia telefônica e uma empresa que convertia, fazia que o sinal de telefone chegasse também para você como internet. Era o chamado provedor de internet. Então, por exemplo, grandes empresas atuais, por exemplo, o UOL, tá? Começaram como provedores de internet. Hoje não são portais de internet, mas não são provedores, eles tiveram que se reinventar. Mas quando tinha o provedor, aquele intermediário não era serviço de comunicação. Para o STJ, o serviço de comunicação era da companhia telefônica e não do provedor. Hoje é diferente, por quê? Porque hoje essas empresas de internet, elas levam a internet ou por rádio, ou por fibra óptica, ou por outro meio até o cliente. Então, eles estão fazendo um serviço de comunicação, não está usando mais a rede telefônica, não é um serviço adicionado, é um serviço autônomo. Então, nesse caso, é diferente. Percebeu? Bom, qualquer dúvida, me chama pelo plantão de dúvidas. É uma situação que é passado e presente. No presente, vai ter incidência do ICMS sobre os serviços prestados pela empresa que te leva a internet até a sua casa. Bom, aqui eu já falei, né, no caso de cartão, quem é o sujeito ativo, qual estado pode cobrar. Isso é mais da aula de local do fato gerador, mas eu dei o spoiler. E por fim, eu quero que você saiba que eu tenho ICMS, tá? Sobre serviços prestados no exterior ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior. E o momento do fato gerador é o momento do recebimento do serviço pelo destinatário. Então aqui, ó, Mapa Mundi, eu tenho um serviço prestado no exterior por alguém que está, por exemplo, na Austrália, tá? Ou eu tenho um serviço
que começa no exterior por alguém que está em um país da Europa. Nesses dois casos, do serviço iniciado no exterior, eu tenho ICMS e isso aplica ao ICMS comunicação. Alan, dá exemplo. Claro. Vamos lá começar com o serviço iniciado no exterior. Alguém está lá em Londres, agora sim Londres está fazendo uma ligação em Londres, só que essa ligação é feita para alguém que está no Brasil e ela é uma ligação internacional a cobrar. Então, ó, o serviço começou no exterior, porque a ligação vem de lá, só que é a cobrar. Então, ó, a prestadora está no Brasil. Não só a prestadora, como a destinatária do serviço. Tá? Então, aqui tem tudo que a gente falou lá atrás. Ó, o fato gerador é no recebimento pelo destinatário. Então, quando esse destinatário recebe a ligação a cobrar, a prestadora brasileira está prestando um serviço de comunicação que começou no exterior, já que foi uma ligação feita de lá para cá. Portanto, eu tenho a incidência do ICMS nesse caso, numa ligação internacional a cobrar, é um exemplo de serviço iniciado no exterior. Mas eu posso ter alguém que viajou. Ó, esses aqui foram para New York. Rapaz, que chique, né? Com esse dólar tá difícil de ir para New York, hein? Mas foram para New York, foram para Nova York, né? Esses turistas brasileiros, e eles contrataram um serviço de roaming. Esse serviço, tá, de roaming internacional é junto à sua operadora, uma operadora Tupiniquim, uma operadora Brasil. Então, eles contrataram esse serviço no Brasil, eles são destinatários desse serviço, tá? Que é prestado no exterior. A empresa brasileira tem sempre uma parceria com empresas norte-americanas, ou europeias, ou de qualquer país do mundo, tá? Então, esse pessoal vai poder fazer ligações, mas contratou o serviço de uma prestadora brasileira, um serviço que vai acontecer no exterior. No momento em que eles receberem esse serviço lá no exterior, haverá a incidência do ICMS. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui. Não escrevi. Ah, aqui. Um pacote de roaming para viagens internacionais é um exemplo de serviço prestado no exterior. Tá legal? Bom, com isso fechamos o ICMS nas prestações de serviço. A visão geral, a partir da lei complementar, da jurisprudência dos tribunais em alguns pontos que é muito importante, que a gente citou aqui, toda essa sistemática de tributação do ICMS que nós vimos nessas duas aulas sobre ICMS nas prestações de serviços, é o necessário para você dominar, conseguir interpretar, entender e aplicar a legislação do seu estado em relação à incidência do ICMS, tá? Inclusive entender as obrigações acessórias, o porquê de tudo aquilo. E já fundamenta também para local do fato gerador, para as aulas de crédito, porque você entendendo aí redespacho, você entendendo subcontratação, você vai ver que a questão do crédito fica diferente em um ou outro, mas a gente vai tratar de tudo isso nas aulas próprias, tá? Hoje a gente encerra por aqui a aula e na próxima aula desse módulo nós vamos tratar do ICMS no fornecimento de mercadoria com prestações de serviços. As aulas estão um pouquinho longas, né, pessoal? Mas é porque são temas bastante complexos e eu não tenho pressa de terminar as aulas. O importante é que você tenha todos os fundamentos de incidência para a gente prosseguir o nosso curso no Giro 360 graus pela legislação do ICMS para você dominar o ICMS. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.